também a perfeição e agilidade como corolário do princípio da duração razoável do processo, devendo o judiciário e os bancos depositários perseguir permanentemente a eficiência em tal serviço auxiliar. Como recentemente apontou o Supremo Tribunal Federal, o depósito judicial é obrigação legal que estabelece relação de direito público entre o juízo da execução e o depositário. Corresponde, pois, o depósito judicial à relação de direito público. E aqui talvez resida alguma das várias confusões neste procedimento. Pelo prisma do banco, estatal ou privado, a concessão da exclusividade dos depósitos judiciais não tributários é uma oportunidade de negócio para incremento da atividade econômica do estabelecimento vitorioso. Todavia, pelo prisma do tribunal, a concessão da exclusividade dos depósitos judiciais constitui opção dentre as possibilidades legais para a continuação de serviço público inadiável e permanente. 4. Opção discricionária entre o compartilhamento e a exclusividade dos depósitos judiciais. Ao instituir a ordem preferencial de bancos depositários de valores em dinheiro, metais preciosos e títulos, não impôs o legislador nem proibiu a concessão de exclusividade da gestão dos depósitos judiciais. Claramente, o texto do inciso 1º do artigo 666 do CPC estabeleceu apenas duas grandes categorias de bancos depositários legitimados a receberem valores de processos judiciais. Os estabelecimentos de crédito federais nominados, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, respectivamente, requerente de terceiro interessado neste feito, e os demais onde o poder público tem um controle acionário ou exclusividade do capital, de um lado, e, na inexistência destes, os estabelecimentos de crédito em que o controle acionário seja majoritário ou totalmente privado. Não estipulou, todavia, nenhuma relação hierárquica no interior dos dois grupos de instituições aptas ao recebimento dos depósitos judiciais. Há, inclusive, precedente do TCU reconhecendo tal situação. Sendo depósito judicial serviço público, como demonstrado, vem a calhar a talvez perturbadora indagação. Então, será necessário a todo tribunal realizar certames licitatórios antes de atribuir depósitos a qualquer dos bancos relacionados à lei processual? Ora, o ato simples de ordenar o juiz para que se proceda ao depósito bancário dos bens selecionados pelo CPC, sem qualquer contrapartida nem exclusividade, corresponde a ato administrativo individual e material de gestão do processo judicial, lastreado em autorização legal expressa, que oferece ao juiz alternativas em caráter equivalente, qualquer instituição estatal ou sucessivo, qualquer instituição particular não havendo na localidade banco estatal. O depositário aqui tem incumbência legal inexcusável de receber os valores que lhe sejam levados, com o dever de preservação do bem e de lhe agregar os acréscimos monetários legalmente definidos, ficando a movimentação da conta a depender, logo após sua abertura até seu total encerramento, de deliberação do juiz diretor do processo a que esteja vinculado o depósito. Ainda que se reputasse válida a forma eleita pelo requerido para decidir o Banco Depositário Judiciário Estadual, o procedimento teria afrontado o princípio da competição norteador das licitações. Por todas as razões já expostas e mais as que eu adiciono, julgo procedente o pedido inicial para invalidar o certame promovido, acompanhando, portanto, o relator. Se o convênio firmado pelo Tribunal de Justiça concede à instituição financeira a fruição de situação jurídica especial, vantajosa, tendo presente outros interessados na obtenção de tal condição jurídica, há necessidade de realização de procedimento licitatório. Não tem importância para a caracterização da exigência de licitação a denominação que se atribua ao ajuste firmado entre o Tribunal de Justiça e a instituição financeira escolhida. Essa, segundo penso, é a orientação mais compatível com o preceito do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, que carrega a ideia essencial de competição em igualdade de condições. No que diz respeito à participação de instituições privadas na disputa pela administração dos depósitos judiciais, parece-nos claro que a regra do inciso 1º do artigo 666 do CPC não permite a escolha livre entre instituições financeiras oficiais e instituições financeiras privadas. Apenas na hipótese de inexistência daquelas é que a norma autoriza o depósito em qualquer estabelecimento de crédito. Por mais relevante que seja o interesse do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no crescimento de suas receitas, não deve sobrepor-se ao princípio da legalidade. Com essas breves considerações, senhor presidente, peço venha a divergência para acompanhar integralmente o voto do conselheiro relator. Em que pese os brilhantes fundamentos lançados aqui na sustentação do Dr. Sérgio Bermudes, que ouvi atentamente, examinando as demais nuances que integram o presente caso, cheguei à conclusão de que a solução abarcada pelo relator é a mais se ajusta ao caso concreto. O depósito judicial não é o depósito convencional do direito privado, é relação de direito público constituída pelo ato do órgão judicial que nomeia o depositário. O mercado financeiro, regulado pela lei própria, que delegou função normativa ao Banco Central do Brasil, estipulou a Resolução 3.247/2004, onde não se prevê a possibilidade
do depósito judicial de outra forma que não a preconizada pelo relator. Além disso, devemos notar que, em sendo possível a realização de concorrência para a modalidade prevista, haveria necessidade de previsão legislativa para que esta verba fosse arrecadada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E compulsando a legislação daquele Estado, especificamente a Lei Estadual 2.524, de 22 de janeiro de 1996, que trata do Fundo de Reaparelhamento daquele tribunal, nós não encontramos nenhum paradigma para a operação pretendida. Ao contrário, ao se tratar de depósitos judiciais, a única menção que a lei faz diz respeito à remuneração oriunda dos depósitos bancários ou aplicação financeira realizada no âmbito do próprio fundo, tal qual preconiza o artigo 3º, inciso 12 daquela lei local. Portanto, ainda que eu pudesse ter qualquer dúvida a respeito do advérbio preferencialmente, ainda que pudesse entender que este advérbio permitisse a contratação de uma instituição privada, anoto que o depósito judicial é ato eminentemente público, que o valor em negociação é um valor que exige a concorrência pública e a lei de licitação é extremamente formal e, como tal, deve ser seguida. E, finalmente, que a obtenção de qualquer ganho pelo Tribunal de Justiça, na hipótese presente, dependeria de previsão legal que criasse essa receita que, evidentemente, está onerando o depositário. Finalmente, que este recurso não é recurso que se obtenha no mercado de capitais livremente. Em razão do exposto, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, prestando, entretanto, minhas homenagens ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como ao doutor Sérgio Bermudes, que sustentou brilhantemente posição diversa. Entretanto, em que pese a minha pendência inicial a adotar esta posição, refletindo todos os demais aspectos da questão colocada, entendo que o advérbio preferencialmente deve ser lido de maneira mais restrita, tal qual fizeram os insígnes conselheiros Altino Pedroso e Antônio Humberto. É como voto, senhor presidente. 3 razões essenciais me levam à tomada da orientação que passo a ter agora. A primeira é com relação à titularidade desses valores. O tribunal, poder judiciário, ele é guardião estatal desses valores. Ele não é dotado de direito subjetivo. Portanto, não é titular desses valores, desses bens. O segundo argumento, ou segunda razão, diz respeito à natureza do depósito judicial e à sua segurança. Especialmente no que concerne à projeção e às vicissitudes no tempo. Nós sabemos que esses depósitos judiciais estão ali depositados e não estão em curto espaço de tempo. Pela própria natureza do processo judicial, eles tendem a demorar. E o tempo nos reserva surpresas. Banco também quebra. E o banco privado, quando quebra, não há necessariamente resguardo patrimonial suficiente para a cobertura das consequências da sua quebra ou da sua liquidação. O banco estatal, seja ele a empresa pública ou a empresa da economia